Hoje nós estamos mais uma vez aqui no Bíblia em Poesia Todo Dia e hoje estudaremos o capítulo 9 do livro de Atos. Um capítulo cheio de também muitas experiências lindas, cheio de transformação. Nosso Deus é um Deus de transformação, de milagres. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com Saulo. Você já conhece a história? Você tem conhecimento da Bíblia? Acompanhe então, pegue sua Bíblia, o livro de Atos, abra lá e vamos estudar essa passagem tão linda e que revela a misericórdia do Senhor. Saulo, respirando ameaças, aos líderes se dirigiu. Cartas para Damasco, para as sinagogas, aos sacerdotes ele pediu, a fim de que os da nova seita, nos caminhos se ele encontrasse, preso para Jerusalém, ele os enviasse. E chegando ele perto de Damasco, aconteceu subitamente que cercou um resplendor do céu, assim bem de repente, e caindo ele por terra, uma voz ele pôde ouvir, Saulo, Saulo, por que você está a me perseguir? Ele perguntou, quem fala comigo, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, perseguido por você, mas entre agora na cidade, alguém vai lhe dizer o que deve fazer. Os homens que estavam com ele pararam emudecidos, não viam mais ninguém, embora a voz tivessem ouvido. Saulo não conseguia ver nada, mas levantou-se do chão. Eles o levaram para Damasco, conduzindo pela mão. Por 3 dias esteve cego, não comeu nada e nem bebeu. Em Damasco, um discípulo havia, cujo nome era Ananias, Deus o chamou e ele respondeu. O Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua direita, vá procurando, e pergunte por um homem de Tarso, que se chama Saulo, ele está lá orando. Ele viu Ananias chegar e viu isso numa visão, para que pudesse ver, o viu impondo-lhe as mãos. Respondeu Ananias, mas Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem de todo o mal que aos teus santos em Jerusalém lhe tem feito. Ele chegou aqui tendo autorização dos chefes e dos sacerdotes para levar todos à prisão, a todos que clamam o teu nome e que vivem tua unção. O Senhor disse, vai, este homem é meu escolhido para levar aos gentios e reis, tornar o meu nome conhecido. Mostrarei o quanto ele deve pelo meu nome sofrer. E Ananias entrou na casa, como o Senhor o mandou fazer. E disse, Saulo, te apareceu no caminho o próprio Jesus, o Senhor. E para que receba o Espírito Santo, a você ele me enviou. Volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Ananias falou. Algo como escamas caiu de seus olhos imediatamente. Ele levantou-se, foi batizado, após enxergar novamente. E depois ele comeu, as forças recuperou, vários dias com os discípulos, Saulo ali passou. E que Jesus é o Filho de Deus, entrou na sinagoga e pregou. Todos os que ouviam ficaram admirados. Não é esse que veio aqui com o fim de destruir? Perguntavam eles alarmados. Não veio para prendê-los e aos sacerdotes o levar? Mas Saulo se fortalecia. Cada vez mais os judeus se confundiam para Jesus Cristo demonstrar. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, que a vida de Saulo tirariam. Mas Saulo, sobre este plano, acabou sendo informado, e as portas da cidade, dia e noite, eram pelos judeus vigiados, procurando uma oportunidade para ter a vida de Saulo ceifada. Mas seus discípulos de noite, no cesto, fizeram descer, por uma abertura ali na muralha que puderam perceber. Tentou reunir com os discípulos que estavam em Jerusalém, mas eles estavam com medos trementes e não acreditavam realmente que ele, a Jesus, seguia também. Então Barnabé, aos apóstolos, imediatamente o levou. E como Saulo vira o Senhor, como em Damasco ele pregou, para aquele grupo Barnabé contou. Saulo ficou com eles e andava livremente na cidade de Jerusalém, falando de Jesus corajosamente. Com os judeus de fala grega, ele falava e discutia, mas eles tentavam matá-lo e os irmãos de Cesareia o enviaram para Tarso naqueles dias. Na Judéia, na Galiléia, Samaria, a igreja em paz ficou. Ela se edificava, ela se encorajava, no Espírito Santo se multiplicava, vivendo no temor do Senhor. Pedro viajava por toda parte para os santos ajudar. Deu uma passada em Lida para os irmãos dali visitar. Encontrou ali um paralítico, de Enéas ele era chamado, já fazia 8 anos que ele estava acamado.
Jesus Cristo vai curá-lo. Pedro a Enéas falou: levante-se e arrume sua cama. Imediatamente, Enéas se levantou e todos naquela cidade se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula de Tabita, ela era chamada. Em grego, Dorcas, seu nome significa, e ela era muito dedicada. Ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado num quarto no andar superior. Então seu corpo foi colocado. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Jope, mandaram 2 homens falar: precisamos que venha até nós, você não pode demorar. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado ao andar superior, onde o corpo de Dorcas fora colocado. Mostrando os vestidos feitos por Dorcas, as viúvas o rodearam. Elas estavam muito tristes e choraram. Pedro mandou que saíssem, se ajoelhou e orou. E voltando-se para a mulher morta, dessa maneira falou: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou. Tomando-a pela mão, a pôs-se de pé, ajudou. Chamando os santos e as viúvas, ela viva, Pedro apresentou. Muitos creram em Jesus quando esse fato conhecido se tornou. Pedro ficou ali em Jope por mais algum tempo a mais, e então, com um curtidor de couro que se chamava Simão. Meus queridos, que linda história. Um lindo capítulo, não é verdade? Muitos episódios. A transformação de Saulo. Vimos aqui também a transformação de Enéas, a cura de Enéas, e a ressurreição da mulher Tabita, ou Dorcas. Nós vemos aqui a alegria que sente quem tem Jesus. Jesus tem poder até sobre a morte. E a morte de uma pessoa aqui na terra não é o fim, muito pelo contrário. Jesus tem poder, em breve ele vai voltar, e todos os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados. Então, meu querido, não importa o problema que você enfrente, não importa as dificuldades que você tenha que passar hoje, quais são os traumas da sua vida, saiba, Jesus se importa com você. Assim como ele se importou com Enéas, assim como ele se importou com Saulo, assim como ele se importou com Dorcas e com as viúvas que amavam, ele se importa com você. Então, conheça mais esse Jesus. Respire fundo e se encha do Espírito Santo. Seja um vaso escolhido por Jesus. E seja hoje também avivado por sua palavra.